Pessoal, bom dia. Então, estamos aí retomando aí os nossos vídeos para trazer aí atualizações, né, a respeito aí de política e economia. Então, primeiramente, queria trazer para vocês aqui uma análise aí, né, um comentário a respeito de uma postagem. Não tem nem comentário para dizer a respeito dessa postagem da Gleisi Hoffmann a respeito da decisão do Copom, Comitê de Política Monetária, né? É um grupo ali formado por especialistas, baseado em estudos, análises, né, para tomar a decisão dos próximos meses aí a respeito da taxa de juros, Selic. E eles resolveram manter a taxa em 13,75. E aí vem um comentário lá de uma pessoa que nada entende de economia, né? Simplesmente só para defender ali o seu encantador, né? Uma coisa ali não tem nem palavras para dizer. Simplesmente baixa o rabinho e fala, não, o que o cara falar nós vamos... Não tem mais análise crítica, não tem mais coerência, não tem mais estudo, não tem mais tese nenhuma. É chamar o Campos Neto, não é ele que toma a decisão sozinho, é todo um colegiado, né? Mas baseado em dados, baseado em análises técnicas. E aí ela vem falar que é negacionismo econômico. Negacionismo econômico. Então, assim, a pessoa que não sabe, tá totalmente fora do contexto, né? A realidade é a seguinte: a decisão do Copom a respeito da taxa de juros é extremamente técnica. Não é política, é técnica. É analisando a tendência da inflação brasileira. A inflação ainda está em tendência de alta. Se ela já estivesse em tendência de baixa, né, diminuindo cada vez mais até se aproximar da meta, eles já estariam reduzindo as taxas de juros, caindo em torno de 1 a 1,5% a cada ajuste, né, a cada 2 meses. Por que isso não está ocorrendo, né, essa redução? Porque a inflação ainda está em tendência de alta. E o que está provocando realmente esse problema? Qual é o mal? Qual é a doença que está provocando isso? É essa doença que tem que ser tratada. A má gestão do governo. A irresponsabilidade fiscal, o aumento de gastos públicos. É só vocês começarem a observar o que os economistas de verdade estão falando. Inclusive pessoas que apoiaram o Lula, que votaram no Lula. Exemplo, Henrique Meirelles. Tá? Então, o real motivo da taxa de juros ainda estar sendo mantida nesse patamar aí mais alto, a culpa é do governo, não é do Campos Neto e nem do Copom. A culpa é do governo que não está fazendo a parte dele. E ainda querem aprovar esse arcabouço fiscal que só vai fazer aumentar os gastos públicos. Não vai ter redução de gasto público. E para ele ser cumprido, eles vão ter que aumentar em 150 bilhões a arrecadação, aumento de impostos. Ou seja, vai colocar o Brasil no retrocesso novamente. Não tem como o país crescer desse jeito. Essa é a verdade. Então as pessoas, elas usam da influência delas ali para enganar as pessoas e manipular. Mas a verdadeira causa do juros estar alto é inflação em tendência de alta. E a responsabilidade disso é o governo. Se o governo fosse comedido com os gastos, reduzisse gastos, respeitasse o teto de gastos, a inflação estaria já começando a ser reduzida e os juros poderiam também ser reduzidos. Essa é a verdade. Então, os Estados Unidos, por exemplo, essa semana, os Estados Unidos estão elevando os juros, tá? Para segurar a inflação lá. Essa semana eles já, mais uma vez, aumentaram em 0,25 pontos a taxa de juros lá. Saiu hoje a folha de pagamento lá dos Estados Unidos. Eles já estão gerando emprego. O desemprego lá caiu, mesmo subindo os juros. Mas é porque são medidas baseadas em
tomadas técnicas, não de qualquer jeito, não na canetada, na narrativa, de pessoas que nada sabem de economia. Na cabeça de Gleisi Hoffmann, quem entende de economia é o Lula. É o Lula que nunca leu um livro de economia. O cara não está completamente fora da realidade, do que está acontecendo no mundo. São pessoas que não sabem. Observem, por exemplo, a ida do Campos Neto no Senado, o discurso dele. Olha as perguntas que os senadores do PT faziam. Só a respeito de preço da comida, preço... Nada de técnica, ninguém entende nada ali, todo mundo um bando de vendido. E querem ficar atacando um órgão que está fazendo um trabalho muito bem feito, assim como o mundo todo. O Banco Central Europeu também está subindo o juro para segurar a inflação. E aqui o pessoal quer reduzir juro na canetada, mas sem o governo fazer o papel dele. Vai quebrar o Brasil. É o que o Henrique Meirelles falou essa semana. Eles estão colocando o Brasil num sério risco de quebrar o Brasil novamente. Essa é a verdade. Tá? Então, é um retrocesso esse tipo de discurso. Muita gente cai nessa conversa fiada, né? A verdade é que essa gestão do governo do PT é desastrosa, tá? Tá sendo igual ou até pior do que a da Dilma, e o resultado todo mundo já sabe. Vão quebrar o país. Vão quebrar o país novamente. Tá ok? Então esse é o recado desse vídeo aqui. Entendam de uma vez por todas, o culpado pela taxa de juros estar alta é o governo que não faz o papel dele, que só aumenta gastos. Irresponsável fiscal. Né? Se ele estivesse fazendo o papel dele, a inflação já estaria mais sob controle e os juros já poderiam estar sendo baixados. Então, responsável por tudo isso aí é o governo, que é muito ruim. Essa é a verdade. Um bom dia a todos e obrigado aí por terem assistido. Até o próximo vídeo.